Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 10 ações para vocês se aposentarem já, ou seja, nunca mais trabalhar. Essas ações que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, elas têm tanto um alto potencial de trazer excelentes dividendos para você ter aquela bela renda passiva, curtir com a sua família, ficar independente financeiramente e não ficar aí mais tendo que trabalhar a vida toda. E não para por aí, elas também têm grandes perspectivas de valorização, ou seja, de multiplicar o seu capital no médio a longo prazo. Então já fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque a última que eu vou trazer aqui para vocês pode surpreender. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é uma empresa sempre muito centenária do setor bancário, existe há mais de 200 anos e ele se destaca principalmente pela sua consistência no pagamento de dividendos. E quando pegamos aqui, ó, uma lupa de longo prazo, perceba que os dividendos sempre foram pagos. Então, para uma carteira que está olhando ali majoritariamente recebimento de renda, o Banco do Brasil pode se encaixar. E por mais que neste ano a perspectiva de dividendo seja fraca, ainda assim vai ficar na faixa de 6 a 7% ao ano. E lá no longuíssimo prazo, é uma empresa ali que pode trazer uma bela renda passiva para vocês. Lá, daqui uns 5, 6 anos, você pode ter uma renda muito exponencial, fora também o potencial de valorização na ação. Já que quando a gente coloca aqui, ó, o indicador do preço justo do Benjamin Graham aqui na empresa, o banco, além de te proporcionar um dividendo na faixa de 6 a 9% ao ano na perpetuidade, ele consequentemente pode trazer no curto prazo um potencial de valorização até os R$51. E dividido pela cotação atual de 21, tá? Porque a ação deu uma subida, potencial de valorização de 145%, tá? E o retorno hoje embutido no preço da ação em Banco do Brasil, somando aqui, ó, 8% ao ano na média, mais ali um crescimento médio de 10,5%, o banco pode trazer 18% ao ano, superando vários títulos de renda fixa. Então, além de trazer uma multiplicação patrimonial interessante, você pode conseguir bons dividendos com ações do Banco do Brasil. Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da Vale. A Vale, por mais que ela tenha ali um caráter cíclico, muito exposta, né, ao minério de ferro, é uma empresa também que gerou muito valor para o acionista. E mesmo em anos de dificuldade, a Vale conseguiu manter um dividend yield até que interessante. Claro, bem cíclico o dividendo, mas perceba, se você compra ali a empresa em ciclos de baixa, você consegue obter um rendimento via dividendos bastante interessante. E o acionista de Vale, que acabou comprando a empresa, conseguiu um excelente retorno no médio e longo prazo, superando ali mais de 20% ao ano de retorno. E hoje percebemos também que, além de ser uma boa pagadora de proventos, está barata. Quando a gente coloca aqui o preço justo do Graham, a empresa hoje, tá, tem ali uma precificação justa de R$125. Dividido pela cotação atual, potencial de valorização de 124%, fora os bons proventos que podem serem pagos. E em ciclos ali de alta do preço do minério de ferro, ela consegue te pagar um dividend yield bem acima da média. Então, acho que para uma carteira de aposentadoria, a Vale sim pode se encaixar, mas com uma exposição um pouco menos elevada. Terceira ação dessa lista, as ações da Petrobras. Pessoal, Petrobras também cíclica, mas eu acredito que pelo caráter da empresa ser estatal,
dependente do governo federal, o governo sempre precisa dos dividendos para preencher o seu déficit orçamentário, a mesma lógica ali do Banco do Brasil. Então, por consequência, as estatais, elas sempre vão pagar dividendos ao seu controlador. Então você pode ter uma média de dividend yield muito interessante com o Petro, mediana aqui da empresa, pode ficar na faixa de 8 a 9%, tá? Se a gente for conservador. E perceba que quem comprou Petrobras conseguiu um retorno de 1.100% em apenas 10 anos, multiplicou seu capital em mais de 10 vezes. Fora que quando a gente coloca aqui o indicador de preço justo do Benjamin Graham, hoje a Petrobras está muito descontada, porque quando a gente faz aqui o cálculo, perceba que a precificação justa da empresa fica em R$ 79,00. Hoje a ação cotada a 31, oscilando na faixa dos 30, ela tem um potencial de alta de 155%, fora o bom carrego com dividendos que você pode ter, e o retorno hoje embutido no preço da ação pode ser também bastante interessante para você investidor, que tanto está querendo ali crescer o seu capital e por consequência está querendo também uma boa renda em Petrobras, tá? Quarta ação aqui da lista, as ações da BB Seguridade. Agora entrando aqui num setor mais estável, o setor de seguros, tá? E esse setor costuma ter até mais estabilidade do que o setor bancário, porque o setor de seguros, pessoal, não depende de crédito para continuar sobrevivendo, ele não empresta para receber depois. No caso, o seguro, você paga o seguro ali, seu seguro de carro, seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro rural, para que você tenha que não usá-lo. Então você reze para que o sinistro não aconteça. Consequentemente, a seguradora é o negócio mais lucrativo do mundo e cresce a uma taxa média aqui no Brasil na faixa de 10% ao ano. Então, considerando 10% ao ano mais um dividendo médio de 9 a 10%, retorno embutido no preço da ação da BB Seguridade pode ficar na faixa de 20% ao ano no longo prazo, tá? E hoje a ação, além de ter um caráter excessivamente de dividendos, perceba que ela paga belíssimos proventos para o investidor, neste preço ela parece ser uma oportunidade, porque o PL médio da ação fica na faixa de 11. Então, somente hoje, para a BB Seguridade ser cotada no seu patamar de preço justo, vamos supor de 13 vezes lucro, a ação já precisaria se valorizar pelo menos 79%, fora esse combo aí com dividendos que você pode ter aqui na empresa. E lá no longuíssimo prazo, você pode ter um excelente retorno com ações da BB Seguridade, fora uma carteira também que te gere renda passiva consistentemente. Quinta ação aqui dessa lista, as ações da CEMIG. Agora entrando aqui um pouco no setor de energia. Porém, a CEMIG, pessoal, ela é mais interligada na parte do que? Quando você vem aqui na parte de receita, ela é interligada na parte de distribuição. Então, ela é um pouquinho cíclica. Não é, por exemplo, que nem uma transmissora de energia, tá? Que é muito perene. Mas, consequentemente, tá? É estatal. O governo sempre vai precisar da empresa para preencher as contas públicas. Então, por isso que tem uma média de dividendos bem acima da média. E hoje é uma ação barata, já que mesmo desconsiderando resultados extraordinários que tem acontecido esse ano, se nós pegarmos aqui, ó, 22,5 vezes 2 e vezes valor patrimonial na faixa de 9,95, preço justo das ações de R$ 21,00, dividido, né, pelo preço atual de 11,15, a gente tem um potencial de valorização de 89,77%, denotando que pelo preço justo de Graham, também a CEMIG está descontada, fora que pode proporcionar para você bons dividendos no médio e longo prazo e ter essa perenidade, né, de você ter um excelente retorno. E se você usar vários indicadores, Peter Lynch aqui, PEG Ratio, preço justo do Graham, usar ali preço teto do Bazin, a empresa está barata por todas as circunstâncias. E trazendo ali uma perpetuidade que o lucro líquido da empresa crescerá. Só uma métrica aqui, ó, 1 menos payout médio vezes ROIC, né, na média de que fica ali de 16% ao ano, podemos ter uma taxa de crescimento para a CEMIG de 11%, mais um dividend yield médio de 8%, ela pode tirar 19,2% ao ano de retorno nos preços atuais, tá? Sexta ação dessa lista, temos as ações aqui da Klabin, pessoal, ou seja, uma empresa do setor de papel, tá? Indo aqui para a parte de papel e celulose. Portanto, a Klabin, ela é uma empresa que tem aqui crescido muito na parte de papel e embalagens, tornando ela mais verticalizada, mas ela ainda é uma empresa de commodities. E hoje eu acho a Klabin muito barata. Esqueça PL, tá? Esqueça PL. Claro, a média de dividendos da empresa
não é muito alta, mas perceba que ela consegue manter uma consistência muito boa em dividendos. E se você, dependendo do preço que você paga em Klabin, você consegue um retorno bem acima da média. Aí, pessoal, para vocês identificarem o potencial de valorização na Klabin, eu recomendo que vocês utilizem o EV sobre EBITDA, que mede o valor de firma sobre a geração de caixa da empresa. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, o PL ele acaba sendo distorcido por efeitos tributários. Mas se por ser uma empresa cíclica, você pode usar da maneira inversa. E hoje o PL da Klabin está bem esticado, denotando o fundo de ciclo. Então, olha que a Klabin está bem barata neste patamar de preço. Colocando o EV sobre EBITDA atual, o EBITDA médio da Klabin anualmente, e estou fazendo isso para que a gente calcule justamente o potencial de valorização na ação. EBITDA fica na faixa de 7 bi. Portanto, a Klabin tem uma expectativa de crescimento por projetos na faixa de 9 bi de EBITDA por ano. Então, supondo que Klabin fosse precificada pela sua média de EV sobre EBITDA, que fica na faixa de quase 11 vezes, e descontarmos a dívida líquida hoje da empresa, que está ali na faixa em torno, né? Dívida líquida total de 27 bilhões. Valor de mercado justo da Klabin, 72 bi. Se eu dividir isso aqui por 22 bi, que é o valor de mercado atual, potencial de valorização de 227% nas ações da Klabin. Fora o dividendo que pode continuar sendo pago a uma perenidade muito boa, já que ela paga de maneira trimestral, e se seu lucro crescer a uma taxa média, basta vocês fizerem aqui, ó, 1 menos payout aqui médio da Klabin no longo prazo foi de 25%. Então, 1 menos payout médio e vezes ROIC, que fica aqui na faixa, né? O ROI, vocês podem olhar para a ROI, mas como a empresa tem dívida, eu recomendo que vocês olhem para a ROIC, tá? E o ROIC médio da Klabin ficou na faixa de 13, é porque não está atualizado aqui. Então temos um provável crescimento de quase 10% ao ano. Então você pode ter um retorno de 16% ao ano nos preços atuais, somando dividendos e mais taxa de crescimento aqui na empresa. Fora esse potencial de reprecificação na ação, né? Caso engate ali um novo ciclo de alta na Bolsa de Valores. Próxima ação aqui da lista, as ações da Taesa. E essa sim, para mim, é puramente de aposentadoria. Por quê? Diferentemente da CEMIG, que está muito interligada na parte de distribuição, a Taesa tem como majoritariamente boa parte do seu portfólio atrelado na parte de transmissão. 100% da receita da Taesa é advinda da parte de transmissão de energia. O que isso significa para os investidores? Significa que independente do volume de energia transportado, independente de recessão, independente da economia, a Taesa sempre vai gerar receita. Fora que ela tem os seus contratos reajustados por índices de inflação, ou seja, o IPCA e o IGPM. Então a empresa sempre vai ser uma máquina de gerar receita. E claro, a gente apelida esse tipo de empresa como Taesa de crescimento lento. Você não vai conseguir um boom de valorização. É aquela mera empresa de dividendos que vai te proporcionar um retorno lento ao longo dos anos. E perceba que a Taesa proporcionou um retorno muito interessante. Numa lupa de mais de 10 anos, foi mais de 1000% de retorno, que não está contabilizando aqui no Investidor 10, tá? Quando a gente pega a média de dividendos foi boa, e hoje a ação pode não estar tão barata. De fato aqui a ação está um pouco esticada hoje, mas qualquer queda de preços que venha a acontecer, somente ali abaixo dos R$30, a ação já começa a entrar num ponto interessante de compra. E se ela viesse a ser negociada por um EV/EBITDA na faixa de 5 a 4, aí sim seria uma bela pechincha para valorização. Mesmo assim, não acho uma bela pechincha para valorização, mas pode continuar pagando bons dividendos. Fico sempre de olho num preço um pouquinho mais atrativo para me adentrar nas ações da Taesa. E supondo que o lucro líquido da empresa possa crescer com novos projetos, hoje a ação já poderia estar barata, supondo que esse lucro vai crescer a uma taxa interessante. O crescimento médio da Taesa nos últimos anos é muito simples, ela sempre foi uma empresa de payout alto, ali na faixa de 70% a 80%, mas vamos utilizar o médio, né? Menos payout médio de 45% e vezes ROIC, o ROI da Taesa e o ROI sempre foi muito alto, ROIC médio de 16%. Então a taxa de crescimento médio da Taesa fica de 8,8% ao ano. Supondo um dividend yield na faixa de 8, você consegue ter, consequentemente, ali um retorno embutido no preço das ações de 16,8% ao ano. Se o preço da ação viesse a cair mais, aí sim que seu retorno seria bem mais potencializado, porque utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, hoje a ação está com PL ali de 7 vezes quase, né? Então 7 dividido por 8,5
PEG Ratio de 0,82. Agora, se a ação viesse a ficar com um PL de 5, como já ficou em momentos anteriores, lá em 2020 na pandemia, dividido por uma taxa de crescimento de 8,5, aí sim a ação estaria sendo negociada bem abaixo de suas médias históricas. E EV sobre EBITDA nem se fala. Então, acho o Taesa hoje, tanto para quem está olhando para oportunidade, interessante, mas você precisa ter uma visão um pouquinho mais de médio e longo prazo, mas para aposentadoria, parece ser uma belíssima empresa. Fico de olho no patamar de preço um pouquinho melhor para adicionar a Taesa na carteira, tá? Próxima ação aqui da lista, Sanepar. E agora entrando aqui no setor de saneamento. A Sanepar, pessoal, para mim não está mais tão barata, tá? Olhando para múltiplos atuais, eu não acho a empresa uma extrema barganha. As ações estão a R$ 7,00. Não acho que está descontada, hoje está negociando próxima do valor patrimonial e quando a gente considera o PL, esse PL está distorcido por conta de efeito de precatórios, então não se enganem. Para isso, a gente vai pegar o valor de mercado atual da empresa de 11 bilhões e dividir por um lucro projetivo de 1,7 bi, já considerando o crescimento acima da inflação. Temos um PL de 6,4, perceba que já não é mais uma barganha, está negociando próximo de suas médias históricas, que é ter um PL aproximado na faixa de 6,8. Mas no quesito dividendos é perene e gerou muito valor para acionista. Espero ali só um precinho um pouco melhor para comprar as ações da companhia. Neste preço para mim já está um pouco esticada, mas ainda está barata? Olha, está. Acho que para fazer aporte pequeno pode valer a pena, porque considerando aqui, ó, 1,56 bi de lucro, e supondo que a empresa cresça esse ano um pouco acima da inflação, 8%, podemos ter um lucro de 1,7 bi. Então, né, consequentemente aqui, 1,7 bi. Se eu apenas utilizar, para a gente não ter que pegar ali esse lucro, dividir pela quantidade de ações, achar LPA, para não ter esse trabalho todo, esse vídeo não se estender tanto, tá? Usem o inverso do preço-lucro, 1 dividido por 6,6, vezes payout médio de 30%, Sanepar pode gerar 4,5% ao ano. Então, nesse preço, olha como é que não tá legal. 4,5% ao ano, mais uma taxa de crescimento médio na faixa de 8,5%, tá? Que foi o que a Sanepar cresceu em média. Isso nos dá 13% ao ano. Até os títulos públicos estão dando mais que Sanepar nestes preços. Claro, eu não estou contando que o lucro líquido da empresa pode crescer mais, tudo pode acontecer. Mas o investidor precisa de margem de segurança. Então hoje eu exigiria um preço um pouquinho melhor aqui na Sanepar, tanto para conseguir um dividend yield mais elevado e também um potencial de apreciação na ação mais elevado. Hoje ali, né, considerando 1,7 bi de lucro e dividindo pela base acionária aqui da Sanepar, a gente tem, tá, um LPA projetivo de 1,12. Então, 22,5 vezes 1,12 vezes valor patrimonial na faixa aqui da empresa que está em 7,80, nós temos um preço justo de R$14. Então, a ação ainda poderia sim se apreciar caso a gente engatasse um ciclo de alta, 100%, tá? Ainda é um bom potencial, mas já está ficando abaixo da margem do Graham, que ele vislumbra 100% concreto. E o PEG Ratio do Peter Lynch, 6,6. A taxa de crescimento média da Sanepar foi ali, né? 1 menos payout vezes ROIC médio. Qual foi o ROIC médio da empresa? 11 a 13% ao ano. Então vamos colocar aqui 13%. Taxa de crescimento de 9, 8,5%, tá? Pra gente não ficar tão otimista. Então, consequentemente, no PEG Ratio do Peter Lynch, com PL aqui de 6,61 dividido por 8,5, temos um PEG Rate 0,77. Perceba que não está toda essa barganha, mas também não está cara. Mas acho que para quem está montando uma carteira de aposentadoria, pode ser uma boa opção. Claro que num preço um pouquinho melhor para que você consiga um dividend yield, um potencial de alta um pouquinho mais elevado. Próxima ação aqui da lista, as ações da Copasa. E essa daqui eu não acho que está barata, mas trouxe aqui para vocês olhando para a aposentadoria. Se você quer se aposentar, eu acho a Copasa bem descontada, mas eu acho que a ação se esticou muito. Para quem comprou há 10 anos, conseguiu um retorno de 2.227% com ações da Copasa. E perceba que hoje a ação já veio a ficar bem precificada. PL aqui bem acima de suas médias, preço sobre valor patrimonial bem acima de suas médias. Para quem está querendo se posicionar em Copasa agora, parece um mau preço, tá? Eu não faria a compra, mas a decisão é de cada um. E o dividend yield está baixo. Então, uma boa empresa? É, mas exige um prêmio de risco um pouco mais elevado. Pablo, onde seria esse preço? Bom, vamos considerar vários indicadores. Primeiro, o preço justo do Graham. Hoje, a Copasa, ela está lucrando em média anualmente em torno ali de 1,3 a 1,5 bi, tá? Então, 1,5 bi, já supondo que ela cresça um pouco acima da inflação, dividindo isso aqui pela quantidade de ações da Copasa, que fica de 300, né, e 80 milhões de ações, temos então 3,94 de LPA.
R$3,94 multiplicando por um payout médio de 50%, aí a gente tira um preço teto de 9. Então hoje é basicamente Copasa apenas abaixo dos R$22, que está bem longe de acontecer. E aí, né? 1,97 de novo, multiplicando por 2, preço justo 22,5 vezes 3,94 vezes valor patrimonial da ação, que consideravelmente está em R$22. Então perceba que está cara, né? 22,15, preço justo R$44. Já está próxima do preço justo, porque dividindo por 31, a ação ainda teria um potencial de alta máximo de 42%. O Graham vislumbra pelo menos uma margem de 100%. Antes, quando a ação estava ali cotada aos seus R$20, R$19, para mim estava bem barata, porque a margem do Graham estava muito bom, tá? A ação tinha um preço justo de 41, mas pô, uma ação a 19, potencial de alta fica de 115%. Então fica totalmente diferente cenário do que um potencial de alta medíocre apenas de 4%. Então hoje não acho Copasa uma oportunidade, mas coloquem no radar, porque é uma empresa também para aposentadoria de longo prazo, estatal, o governo sempre vai precisar, e em preços interessantes você consegue ter uma expectativa de dividend yield mais elevada, de 9 a 10%, quando a empresa estava ali num PL de 5, dividido por 5, no caso, vezes payout de 50, você poderia receber 10% ao ano, fora o ganho de capital. Agora a empresa já subiu muito, o dividendo acabou se deprimindo, então para mim não é uma oportunidade. Fico esperando ali uma queda de preços para poder adicionar a empresa em carteira. Mesmo assim, belíssima empresa, só necessitaria de um preço um pouquinho melhor. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, 8,78, a taxa de crescimento também fica no mesmo da Sanepar. Se a gente pegar aqui o ROIC médio de 13, temos aí 9%. Então, poxa, pessoal, tá esticada. Quase a 9 dividido por 9, PEG Ratio de 1. Já não é uma oportunidade como antigamente, tá? Última ação aqui dessa lista, as ações da Eletrobras. Essa daqui para mim é uma oportunidade. Primeiro que já está ficando abaixo do valor patrimonial. Aí muitos vão se espantar com esse PL alto. Meu Deus, Pablo, oportunidade? Como assim? Ela está com 16 vezes lucro, está cara, só que aí é que mora um perigo, tá? A Eletrobras, pessoal, é uma empresa cíclica, por quê? Porque boa parte do seu portfólio está na parte de geração, então ela é uma empresa tecnicamente cíclica. Então esse PL esticado denota que a ação está barata, porque com empresa cíclica de commodity a gente gosta que o PL se estique, porque aí denota que a ação está tecnicamente em fundo de poço. E perceba que este PL foi observado apenas lá no ano de 2016, foi justamente o período que o Barsi acabou comprando muito ações da Eletrobras. E hoje parece ser uma oportunidade, principalmente para quem está olhando para médio e longo prazo. Quando utilizamos o indicador do EV sobre EBITDA, está abaixo de sua média histórica, tá? A faixa ali fica de 9, está de 6,6. Então, somente para a empresa chegar aí no EV sobre EBITDA médio, precisaria de um potencial de valorização bastante significativo. Então, considerando aqui, parece ser sim uma oportunidade. Quanto que a Eletrobras tem de EBITDA médio? Vamos calcular aqui, pessoal, né? A Eletrobras hoje, se nós verificarmos aqui, ela tem de EBITDA médio anualmente em torno de 22 bi. Então, 22,76 bi vezes 10, que é o EBITDA médio, EV sobre EBITDA médio, menos dívida líquida, que esse aqui é o valor de firma. A gente tem que tirar, consequentemente, a dívida líquida da empresa de 40 bi. Então, o valor de mercado justo da Eletrobras seria de 187 bi, dividido por 110, potencial de valorização de 70% nas ações. Fora o provento, que tende a ser crescente. Claro que não vai ser tão alto assim, mas vai ser um dividendo interessante. E neste patamar de preço, parece ser uma oportunidade. Mas oportunidade para mim mesmo é abaixo dos 43, 42. Aí sim a Eletrobras começa a ficar numa região interessante, porque eu já tenho uma expectativa de dividend yield mais elevada. E ela tem pago um bom payout. Claro, não é 100% de payout, ela tem pago um payout na faixa de 60% a 70% do lucro em forma de dividendos, tá? E taxa de crescimento médio, dívida líquida segue controlada, isso aqui é bom. 1 menos payout médio de 30 vezes ROIC na faixa que fica em torno ali de 12 a 13% ao ano em Eletrobras, podemos ter um crescimento médio na empresa de 9% ao ano, somando a um dividend yield médio de 7, potencial de retorno, tá? 9 mais 7, retorno embutido no preço da ação de 16% ao ano. Então perceba que foram 10 ações aí com alto potencial de aposentadoria, que estão baratas, que podem pagar bons dividendos e que, consequentemente, têm um bom potencial de valorização. Então, pessoal, de todas dessas daqui, as únicas que eu citei
é o Banco do Brasil, a Petrobras e a Vale. Não coloquei BR Partners porque ela é uma microcap, uma empresa mais de crescimento. E se você está procurando uma carteira para se aposentar já, as large caps parece ser uma opção bastante interessante. Se bem que tinha algumas small caps, né? Sanepar e Copasa, que como subiram muito recentemente, deixaram de ser small caps aqui, no caso, no mercado financeiro, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Nossa, eu vi você calculando aí PEG Ratio do Peter Lynch, que raios é esse? Vi você calculando o preço justo, preço teto, eu não sei fazer nada disso, Pablo, eu não tenho aí conhecimento de valuation. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione em tempo real e mitigue meus riscos e traga um potencial de retorno sem eu ter trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ou seja, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as atualizações dessa planilha são feitas sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Porque já tem algoritmos preparados que fazem isso para você. Fora que contei com mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. E terceiro e melhor fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, as baleias do mercado já totalmente calculados aqui para você, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham com sua fórmula de preço justo, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do John Bogle, que foi um investidor que conseguiu mais de 40% ao ano de rentabilidade na bolsa brasileira. E você também tem preço teto projetivo. Pessoal, de verdade, tá? Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, mamão com açúcar. Queria eu ter tido acesso a um conhecimento como este quando eu estava iniciando na minha trajetória. Com certeza teria me poupado muito tempo e eu teria conseguido acertar muito mais na minha jornada do que errar. Tá bom, Pablo, eu quero adquirir. Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e eu também deixei aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também, pessoal, torne-se membro do canal, tá? Tem tido vídeo aí recorrentes para a par de membros. Recomendo que vocês também se tornem membros para aproveitar um conteúdo bastante imersivo. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem qual dessas 10 ações que vocês possuem e qual delas aí você está mais otimista que vai te trazer o melhor retorno no longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!